Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você vai ver esse meu podcast, esse meu vídeo no YouTube. Eu estou aqui, sou Márcia Medeiros, mais uma vez com vocês para o sexto episódio do nosso podcast, que você está acompanhando tanto no Spotify quanto no YouTube. E é uma satisfação muito grande para mim. Aproveita, dá um like, curte, manda para alguém. Eu estou fazendo esse trabalho, eu trabalho com liderança em alta performance. Eu tenho este curso, né, chamado exatamente esse nome. Eu lembro muito de Tramontina, tá? Que eu tive um encontro com ele aqui em Recife, quando ele veio lançar o livro dele, Clovis, e ele dizendo que o Brasil precisa de líderes, né? E aí, então, eu resolvi, já trabalhava há muito tempo com liderança, mas aí eu resolvi fazer os podcasts, e esses podcasts estão baseados na Bíblia do Executivo, porque eu também sou cristã, eu já disse para vocês, vocês já me escutaram em outros episódios, esse é o sexto, e este é a continuação do quinto. Por quê? Inclusive, se você não assistiu, não ouviu ao quinto episódio, volta lá, assiste primeiro e depois continua aqui. Beleza? Por quê? Porque o tema continua e o tema é integridade. Então, princípios da liderança, integridade é o que vamos tratar nesta semana, neste sexto episódio, e vamos embora, ok? Vamos lá. Gente, começa o seguinte: a gente vai trabalhar agora o desenvolvimento pessoal na questão da integridade. E aqui na Bíblia fala o seguinte: os conceitos, em sua maioria, podem ser compreendidos mais facilmente quando temos um exemplo, né? Quantas vezes nós buscamos exemplos para alguma coisa que nós vamos fazer? Samuel é um dos maiores exemplos bíblicos de integridade. Por isso, começamos com ele este estudo. Agora, volte a ler o texto do primeiro dia. Ao ler, observe. Ou seja, no primeiro dia, no podcast anterior, então, eu li um determinado texto, mas eu vou agora trazer as coisas mais importantes dele, tá? Vamos lá. Samuel era líder de Israel havia quanto tempo? Aí a resposta é o seguinte: desde a sua juventude, ele era líder lá em Israel. Na verdade, ele foi consagrado desde o seu nascimento para ele seguir ao Senhor. E Deus honrou Samuel o tempo inteiro. Cada líder decide as realizações ou valores pelos quais deseja ser lembrado. Para alguns, talvez seja um talento especial para tomar decisões. Para outros, a quantia de dinheiro que foram capazes de arrecadar. Para outros ainda, a intensidade com que seus liderados os amavam e respeitavam. No versículo 3, Samuel lê sua folha de serviço ao povo. Aí a pergunta é: o que era mais importante para Samuel? E o que era mais importante quando ele faz essa leitura é ser correto para com o povo, ok? Então, assim, a grande importância, a grande coisa, o que ele mais queria era ser correto com o povo. Então, quanto de verdade é importante para você, você que está liderando um time, quanto é importante para você essa questão de ser correto para esse time, né? Porque o que é que acontece com a liderança? A liderança, ela precisa ser inspiradora. É ela que vai dar o direcionamento para onde aquele time todo vai. Então, o líder é aquele que mostra o caminho, beleza? Então, assim, ser correto para o povo e com o povo era exatamente o que Samuel queria ser, tá? E aí, leia a resposta do povo a Samuel. O que isso revela sobre o mandato de Samuel como líder de Israel? Ou seja, hombridade e coerência. Tudo o que Samuel fez durante todo o seu governo era só mostrava isso. A hombridade dele, o quanto ele era uma pessoa especial e o cuidado que ele tinha com as pessoas, né?
e tudo que ele falava tinha total coerência. Não era aquela pessoa que aqui eu digo uma coisa e lá na frente eu faço outra, de forma alguma. Era total coerência. E a pergunta para você agora é: como tem sido e quanto tem sido essa coerência sua em relação ao que você faz e ao que você fala, o que você fala e o que você faz, né? É bem diferente. Eu posso falar algo, como eu digo aqui sempre, que tomo água o tempo inteiro, tal, e de repente, fora daqui de vocês, eu não faço nada disso. Isso é mentira, né? Então vamos lá, continuando. Qual a chave para esse tipo de integridade? Para descobrir as respostas mais curtas, leia os versículos de 5 a 7, depois salte para os versículos de 20 a 24. A gente vai fazer isso agora. Medite 2 minutos sobre esses textos e responda a pergunta. Vamos lá. Que valor motivou e guiou Samuel todos esses anos e explica sua integridade? Vamos lá, então. 5 a 7. 5 a 7 está aqui. Então, o que é que vem a dizer é: Samuel lhes disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Continuando o 7. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Isso porque, antigamente, as pessoas precisavam de uma pessoa que fosse intercessora por elas. E Samuel fazia isso. E aí, continuando lá embaixo, como ele diz, de 20 a 24, respondeu Samuel. Então Samuel foi, fez a oração por todos eles, e aí volta. Respondeu Samuel: Não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente, de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Gente, isso aqui demonstra a importância de um líder que tem toda uma preocupação em ver qual é a visão maior da instituição, de quem está comandando aquele negócio e traduzir para os seus liderados, para o seu time, qual a forma melhor de se atingir um determinado resultado e, em caso de falhas, ele assume a responsabilidade, porque todo líder deve fazer isso, até porque, eu já falei para vocês, Vicente Falcone diz o seguinte, que 70% dos resultados, a responsabilidade é da liderança. Então, essa liderança, como Samuel fez, ele foi, orou ao Senhor, ouviu quais as determinações, traz para os seus liderados as informações e diz: Eu não vou abandonar vocês, eu vou orientar, eu vou estar no caminho, mostrando o caminho. É isso que uma grande liderança deve fazer. Beleza? Vamos lá. E aí, nós já vimos essa pergunta. Então, o que valor motivou e guiou Samuel todos esses anos e explica a sua integridade? O amor ao Senhor, a certeza de que ele estando ali, intercedendo pelo povo, ele iria conseguir fazer com que o povo fosse pelo caminho correto, ok?
Responda a seguinte pergunta: que plano, agora é para você, você concebeu para desenvolver a mesma perspectiva que manteve Samuel nos trilhos todos aqueles anos? Reserve um tempo para pensar na visão que você tem de Deus enquanto líder e no papel que ele representa em sua vida no que diz respeito à integridade. Então, vamos lá. Como é que tem sido a sua integridade? O que é que as pessoas ficam falando próximo a você, ao seu derredor? Quais são os conselheiros que tem ao seu lado que trazem fatos e dados para você, mostrando que está sendo coerente com o que os liderados estão querendo ou não? E qual o tempo que você está dando para ouvir o que estão trazendo para você? Tanto o tempo quanto a importância disso. Beleza? Vamos lá? Continuando, então, nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e agora nós vamos falar sobre como funciona. A mesma questão, integridade, agora como funciona. A integridade de Samuel lança um desafio a todo líder. Um rápido exame do caráter dele será esclarecedor para todos nós. E aqui ele pede para ler o perfil de caráter desse líder. Eu vou voltar aqui na página 248 da minha Bíblia do Executivo, ok? Eu espero que você esteja gostando e vai dando um like aí e vai encaminhando, tá? Porque eu vou mesclando sempre. Eu amo a palavra de Deus, é muito gostoso, tem muito aprendizado, muitos ensinamentos. E aí eu trago sempre a situação do líder enquanto um gestor, né, que está acompanhando seus liderados, beleza? E aí o que é que traz em relação à integridade de Samuel? Mesmo nos tempos antigos, era difícil achar um líder temente a Deus em Israel. Samuel, um dos maiores líderes israelitas, foi um desses raros exemplos. Gente, hoje, e aí eu volto para o Clóvis Tramontina, ele deixou muito claro, ele é muito fofo, e quando ele estava autografando meu livro, ele disse, Márcia, porque ele chamava e assinava, né, pelo nome, muito legal isso. Ele disse, Márcia, o Brasil está carente de líderes, líderes nas empresas e líderes na política. Então, é muito importante que você, enquanto líder agora, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não creia, né, nessa palavra, mas procura ver que tipo de aprendizado você pode tirar daqui, ok? Vamos lá. Sua vida reflete um verdadeiro relacionamento entre Deus e o homem. Ainda era menino quando sua mãe o levou à casa de Deus, onde ficou sob os cuidados de Eli. Era criança ainda. Até porque Ana, a mãe de Samuel, ela não podia ter filhos. Ela passou muito tempo querendo ter filhos e não conseguia. E quando ela orou, ela entregou literalmente e disse: Olha, vai ser teu, Senhor, para servir do jeito que tu quiseres. Então, ela deixou aos cuidados de Eli o sumo sacerdote. Com o passar dos anos, à medida que se habituava a ver os rituais de adoração, o menino adquiriu uma compreensão profunda do que significava ser povo de Deus. Então, precisou o quê? Aprendizado. Tudo nas nossas vidas, nós precisamos de aprendizado. Não é da noite para o dia. Tem muita gente que está sofrendo com ansiedade, impaciente, porque olha, inclusive, a internet, olha o Instagram, olha os WhatsApp da vida e vê que pessoas alcançaram determinados patamares de vida, mas teve uma trajetória, step by step, não foi da noite para o dia. Então, assim, serve para você também isso, beleza? Então, o menino adquiriu uma compreensão profunda do que significava ser povo de Deus aos poucos, com a convivência. Um dos momentos cruciais da vida de Samuel foi quando ele ainda menino. O que foi que aconteceu? Deus o comissionou a levar uma repreensão a Eli. Gente, você sabe o que é um liderado levar uma repreensão para o líder? Porque Eli era o seu líder, ok? Samuel
Samuel teve medo de contar a visão a Eli. Por quê? Samuel teve uma visão, Deus o chamou por 3 vezes. E aí, todas as vezes, Samuel ia lá para Eli. Pode falar, eu estou te ouvindo. E Eli disse, mas eu não te chamei. E aí, de novo, ele escutava a voz de Deus, mas ele não reconhecia ainda. Até que, pela terceira vez, Eli vai dar um comando para Samuel e diz, olha, da próxima vez que você receber esse chamado, você diz, fala que o teu servo te ouve, ok? E aí ele escuta o que Deus tem para dizer e o que ele diz é contra o líder de Samuel, que era Eli. Imagina você ter que chegar para o seu líder maior e levar algo que os liderados estão falando e que talvez o líder não queira ouvir. Então vamos lá. Samuel teve medo de contar a visão a Eli, mas acabou revelando todos os detalhes conforme Deus lhe ordenara. Embora ainda fosse muito jovem, Deus estava preparando o futuro juiz e profeta para os rigores da liderança. Não é fácil ser líder. Muitas vezes existe a solidão da liderança. Quantas vezes um líder tem que decidir as coisas sozinho? Ele tem um monte de pessoas, de conselheiros, né? Que a palavra até diz, na multidão de conselheiros há a sabedoria. Mas muitas vezes a decisão final está com a liderança. E aí essa liderança fica nessa solidão para resolver isso, tá? Samuel amava a Deus e desde criança começou a desenvolver a coragem e a determinação de que necessitaria durante os dias difíceis em que serviria a Israel. A influência inicial de Samuel como líder moral de Israel está registrada em 3:19 e 4:1 do livro de Samuel. Samuel também serviu a Israel como juiz. Ele percorria o país inteiro, decidindo e julgando as disputas entre os israelitas. A integridade com que exerceu essa função de tanta influência é demonstrada no desafio que lançou já no fim da vida. Cara, veja o desafio. Ele lançou esse desafio ao povo que havia servido por tantos anos. Ele desafiou qualquer pessoa que ele, de algum modo, tivesse explorado ou ofendido a vir à frente, prometendo corrigir a situação. A resposta unânime foi: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Esse é um testemunho tanto, especialmente partindo do próprio povo. Gente, aqui eu vou abrir uma exceção, eu vou marcar aqui, porque eu quero compartilhar com vocês neste sexto episódio, a gratidão que o meu coração está cheio, porque minha filha, eu vou me emocionar, minha filha Patrícia, há 18 anos, ela estava numa excelente instituição financeira chamada Santander, onde ela foi fiel em todos os sentidos. As cores vermelhas corriam no sangue dela e ela vestiu a camisa de uma forma linda, uma líder excepcional. E isso eu estou dizendo porque foi traduzido. Ontem eu estava vendo, ontem que eu digo, eu estou gravando isso, hoje é dia 18 de agosto, e ontem, no dia 17, eu vi as mensagens que mandaram para ela, principalmente no LinkedIn. Foram milhares, centenas, milhares, porque tinha mais de 1.000. Uma coisa linda, né? Falando da liderança dela, da capacidade dela, da generosidade dela, do riso dela, da missão que ela cumpriu de uma maneira íntegra. Olhe, isso para uma mãe, e você que é mãe ou pai que está me ouvindo agora, vai entender exatamente essa explosão de felicidade que eu estou aqui. É como se você dissesse, missão cumprida. E isso é de muita gratidão. Então, assim, você que é líder, por onde você passar, eu digo a você, deixa esse rastro,
de gratidão, de integridade, de caráter, de, de exemplo, né? Sabe? De ser de mostrar o caminho. É isso. Seja íntegro. A palavra é integridade. E eu não poderia deixar de é, trazer essa coisa que foi tão forte para mim, enquanto mãe, de ver milhares de mensagens. E a vontade que me dava era de responder a cada um. Ok? Vamos lá. Fecha parênteses. Samuel, no entanto, será mais lembrado como alguém que fez um rei e depois o destronou. Em obediência a Deus, ele ungiu Saul, o primeiro rei de Israel. Mais tarde disse ao monarca: agora o seu reinado não permanecerá, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Mesmo enquanto Saul era rei, Samuel, na prática, foi o líder espiritual e moral de Israel. Gente, quantas vezes um líder maior chega e destitui um outro líder porque a pessoa não estava sendo correta, né? Como é bom sair como a minha filha saiu. Ela saiu por opção, porque ela queria descobrir coisas novas, né? E foi muito louvável isso dela. E eu perguntei ontem, filha, o que levou verdadeiramente você a sair deste local que você tinha verdadeira paixão? Ela disse, foi muito desafiador para mim, mãe, mas eu queria descobrir coisas novas. E é exatamente isso, né? É importante nós estarmos em movimento. Tudo que está parado está morto. Eu disse isso para ela. E então é isso. Mas ninguém atirou. Foi ela quem quis sair. E isso é muito bom. A visão de liderança de Samuel é perceptível no seu protesto contra a exigência de Israel por um rei. Ele advertiu o povo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo, tomará as filhas de vocês, tomará de vocês o melhor das plantações, tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Compare essa descrição com a conduta de Samuel, que com espírito generoso liderou Israel. Samuel conhecia a importância da liderança de servo e advertiu contra os perigos da liderança que se define pelos privilégios e por poder viver do esforço dos liderados. Gente, não tem coisa pior do que você ter um líder aonde só quer tirar proveito dos seus liderados. E quando Samuel advertiu o povo, ele já sabia. Deus já tinha falado para ele: ok, vocês estão querendo um Deus para vocês, vocês estão querendo um governante para vocês, ok, eu vou dar. Mas saibam que este governante vai exigir tudo isso de vocês, ok? Samuel foi um grande líder porque entendia a liderança como uma oportunidade de servir o povo e acrescentar qualidade à vida deles. A obrigação minha enquanto líder, enquanto líder, é de servir as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, e não de usurpar aquilo que eles têm. Ele abominava a liderança que, com o propósito de ganho pessoal, valia-se do poder para explorar os liderados. Para Samuel, liderança era mordomia, responsabilidade, uma honra. Ele mostrou integridade porque não era seu objetivo mostrar integridade. Ele era honesto porque não era sua intenção de ser conhecido como um homem honesto. Ele era imparcial e justo porque não ficava pensando em desenvolver a reputação de honesto e justo. Ou seja, ele era simplesmente, ele não tinha que ficar mostrando nada. Ele pensava apenas em honrar o Senhor e servir o povo de Deus. Não se preocupava em construir
uma reputação. Seu chamado e seu interesse mais elevado resultaram nessas coisas, ok? Uau! Então, deu para entender um pouco essa questão do como funciona e como funcionou essa integridade de Samuel. Agora, quem é Deus nesta questão da integridade? Quantas vezes você já lutou com sua integridade pessoal e decidiu melhorar? Quantas vezes? Quantas vezes você se questionou sobre a sua integridade? Jesus sabia que teríamos de lutar contra a hipocrisia. Ai, Deus. Gente, essa palavra, antes de ir para você, ela vem para mim. Algumas vezes, né, de dizer que vai fazer tal coisa e não faz, né, de levar, de mostrar algo que não era muito assim, porque tinha que fazer isso ou aquilo, ok? Então, assim, essa é algo que só o Espírito Santo mostra para você e te incomoda. E quando você não tem isso, você sai passando por cima como um trator. Por isso, em Mateus 6:1-34, a gente vai para lá, ele trata desse problema fundamental que precisamos dominar se quisermos aumentar nosso grau de integridade. Vamos lá, aqui na página 901. Página 901, está aqui marcadinha, é só chegar até lá, que é Mateus, vamos lá, peraí, está aqui, ok. O que é que acontece? Quem é Deus? São 5, a palminha da mão, 5 orientações que Jesus mostra a Mateus, né? No caso, Mateus extrai do que Jesus deixou para todos nós aqui neste livro, a Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, tá? Então, são 5 coisas. A ajuda aos necessitados, primeira. A questão da oração. Terceira, o jejum. Quarto, os tesouros no céu. Quinto, as preocupações da vida. Vamos lá? Então, a ajuda aos necessitados. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Gente, abri um parênteses. Quantas pessoas vocês veem querendo mostrar para todo mundo o que está fazendo, enquanto você pode ajudar as pessoas em silêncio e em secreto, ele está vendo. Não é preciso ficar divulgando para Deus e o mundo. Muitas vezes nós temos visto aí, à torto e à direito, essa questão de se mostrar para poder, parece que eu tenho que me mostrar para ter valor perante os outros. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Isso é para quem crê, tá, pessoal? Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Ponto. Eu não preciso ficar divulgando, eu não preciso ficar alardeando o que eu estou fazendo, tá? 2, a oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé. Calma, eu vou trazer o que? A disciplina, que é a minha aguinha. Ai, que delícia. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu tenho certeza que vocês já viram isso. Eu já vi várias vezes, tá? Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem,
Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa foi uma oração universal para todos nós, independente de qual é a sua religião. Essa foi o que Jesus nos ensinou, ok? Agora o jejum. Quando jejuarem, não mostram aparência triste, aquela coisa assim, só para mostrar que está jejuando, como fazem os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Agora o quarto, os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, e onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Ó, aqui eu quero abrir um parênteses, porque tem muita gente aqui que diz o seguinte: tá muito bom do jeito que eu estou, eu não preciso ter mais nada, eu não preciso crescer, eu não preciso galgar novos patamares, eu não preciso ter mais dinheiro. Gente, isso aqui é uma pura ignorância. Coloca amor nas minhas palavras, porque quanto mais eu tiver, eu tenho essa comunhão com Deus, e quanto mais eu tiver, eu posso ajudar o próximo. Agora, o que eu não posso é ter mais amor ao dinheiro do que a Deus. Ter um amor tão grande ao dinheiro que eu esqueço a mim mesma, que eu esqueço a minha família, que eu esqueço o meu filho, que eu esqueço as pessoas que estão ao meu lado, que eu esqueço, que eu dou valor a tudo que é material, mas aquela pessoa que está aqui do meu lado, eu esqueço. Não é disso que nós estamos falando, ok? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo está cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não é servir, eu deixei bem claro, não é ser escravo dele. Tem pessoas que trabalham ininterruptamente, só com a finalidade de possuir, de possuir, de possuir, de ter e de não dividir, não tem capacidade, coragem, não ajuda o próximo, não faz nenhuma benfeitoria, mas é só para acumular riquezas. E aí, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, né? E agora o quinto, as preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. É lindo isso aqui. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as árvores do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então, olha, agora, nesse momento, se você está aí me ouvindo, se você está aperreado, aperreada, faz uma oração. Ora.
Ora, teu pai, ele só está querendo que você olha para cima, porque a palavra diz: de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do céu. Então, assim, faz uma oração agora e aguarda. O tempo é dele. Pode até demorar um dia, uma noite. Ontem, eu conversando com Vera, que trabalha aqui comigo, ela disse assim: Jesus passou 40 dias jejuando. Ele conseguiu. E nós somos a imagem e semelhança dele. Nós também conseguiremos. E ele virá com a resposta. Fará até Satanás se movimentar e levar um caminhão de feira para você. Isso é para quem crê. É, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não adianta nada. Por mais preocupação que você tenha, não vai mudar nada. Não é a preocupação que vai mudar. O que vai mudar é a sua forma de encarar a situação que está acontecendo. Então, como é a forma que eu vou encarar essa situação? Pode ser um desemprego, pode ser a falta de comida agora na mesa, pode ser uma doença, pode ser um relacionamento que esteja acabando, pode ser uma série de coisas, um relacionamento ruim com um filho, com uma filha, pode ser a conta bancária, enfim, pode ser N coisas. Mas a pergunta é: como você vai lidar com esta situação? Beleza? Vai fazer toda a diferença. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Gente, nós não sabemos o minuto seguinte agora. Não sabemos. Só sabemos aqui agora o que eu estou vivendo. Ponto. O que vai acontecer numa reunião que eu vou ter mais tarde? O que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Já está tudo determinado. Ponto. Você não vai acrescentar nada com a sua preocupação. Absolutamente nada. Talvez um cabelo branco, talvez uma dor no estômago, talvez uma dor de cabeça, talvez uma estomatite, talvez, enfim, algo vai acontecer no seu corpo, porque o corpo é exatamente um reflexo da sua mente, né? Aquilo que eu penso vai traduzir. Eu penso, eu sinto, eu comunico. Beleza? E é exatamente o que vai acontecer e o resultado que eu vou obter é de acordo com o que eu pensei, com o que eu senti e com o que eu comuniquei. Beleza? Feito isso, nós vamos agora para. Nós vamos para integridade, continuando o assunto. Agora, quem sou eu? Quem é você que está me ouvindo agora? Roberto, Ana, Rodrigo, Paula, Joaquina, enfim, Márcia. Quem é você nessa história toda de integridade? Aí aqui vem. Até mesmo os mais comprometidos espiritualmente falham em um momento ou em outro. Não importa quão zelosos ou maduros nós sejamos. Isso é verdade. Pura ilusão dizer que, olha, eu não erro, eu sou perfeito. Ai, que horror.
Uma hora iremos perguntar: que fazer quando quebro o meu compromisso com Deus e com a minha integridade? Davi mostra-nos como o cristão temente a Deus deve agir diante do próprio fracasso. Vamos para Salmos 32, 1 a 11. Aqui na minha Bíblia, página 509. Gente, o livro de Salmos é um livro apaixonante, é um livro que a maioria foi escrito por Davi, né? Existiram outros também, mas a maioria foi por Davi. E vale muito, muito, muito a pena. 509, né? 509. Aqui, tá bem pertinho. 509, vamos lá. Aqui. 509. Como se deve agir diante do próprio fracasso? Aí vem o Salmo de Davi, Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos, presta atenção, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O que é que você está precisando confessar agora? Colocar de todo o seu coração para Deus. Não é preciso colocar para ninguém, não. Entra no teu quarto em secreto, coloca diante dele, rasga o teu coração, porque o Senhor conhece quando você rasga totalmente o seu coração. Quando você perdoa alguém, mesmo que aquela pessoa não te perdoe, Deus já te perdoou, só pelo fato de você ter liberado o perdão. Então, não fica se corroendo com algo que talvez esteja machucando só você. O outro já esqueceu. E você está remoendo essa dor aí. Então, faz isso, não por mim, mas por você, ok? Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Gente, quantas pessoas estão responsabilizando os outros por todos os problemas que estão acontecendo na vida? É o, o superintendente de uma empresa X, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu empregado que não me entende, é a minha esposa, é o meu marido, é o meu filho. Coloca a responsabilidade para todos, menos para si. Não se olha no espelho, não se reconhece, não quer fazer um trabalho de autoconhecimento, né? Não procura um coach para poder mudar, ir para outros patamares, fazer um trabalho sério, tá? Então, começa a ver o que é que você precisa se libertar. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Sabe o que é que significa isso? Existem pessoas que estão prontas para levantar o dedo, para levantar a voz e acusar você de algo que você está precisando se libertar e permite que alguém ainda fique te apontando. Tem um livro chamado O Diabo. Meu Deus, eu vou lembrar e trago para vocês. É de Napoleão Hill, tá? Um livro extraordinário, aonde você tem um encontro com mais, mais esperto que o diabo. É este o nome do livro, tá? E você tem uma verdadeira conversa com o diabo e você vê o quanto ele fica apontando aquela vozinha aqui no teu ouvido
e aí você sucumbe, entra em depressão, começa a se questionar. Por quê? Porque você não se libertou de algo que está trancado aqui dentro de você. Libere-se disso o mais rápido que você puder. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento. Está ouvindo? Não seja como um cavalo ou o burro. Eles não entendem mesmo, mas você que está me ouvindo, você entende. Quantas vezes você vai precisar ouvir algo de alguém, ou que alguém faça algo com você, para que você efetivamente mude de comportamento, mude de atitude, porque está em você, não está no outro. Que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Então, não seja como o cavalo ou o burro. Vê logo qual é a direção que precisa tomar. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria. Todos vocês que são retos de coração. Ok? Gostaram? Então, isso que nós trabalhamos agora, que nós vimos agora, foi como se deve agir diante do próprio fracasso, tá? Então, confessa, coloque isso para fora. Eu sei que existem traços de caráter, porque vocês sabem também que eu sou analista corporal. Existem traços de caráter que têm mais dificuldade de colocar isso para fora, precisam de muita confiança para externalizar algo e ficam prendendo e trazem dor para si mesmo. Então, assim, coloca, desabafa, vê uma pessoa que você tenha confiança, pega um papel, escreve, porque isso começa a te dar mais segurança para você se posicionar, beleza? E, por fim, não menos importante, o que fazer com tudo isso? Aguinha, vamos para a disciplina. Ai, que delícia! Qual a real importância da integridade para a liderança? Qual? Davi, um dos líderes mais tementes a Deus em toda a história, apresenta sua visão sobre o assunto em 1 Crônicas 29, 10 a 19. Vamos lá. E ainda tem um comentário de Richard Baxter. Vamos ver. Aqui na página 390, na minha Bíblia do Executivo. Vamos lá. O que fazer? A oração de Davi. Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? Isso Davi falando. Quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra a teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade.
tudo o que foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com a alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor Deus, de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos seus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. E para concluir essa questão do que fazer, Richard Baxter, ele diz o seguinte, ele faz uma afirmação que é crucial para qualquer líder, para você que está me ouvindo agora. Cuide de si mesmo, cuide da sua vida, cuide, olhe para você. Cuide de si mesmo para que seu templo não contradiga sua doutrina e não coloque pedras de tropeço diante dos cegos e eles caiam em ruína, para que você não desdiga com a vida o que diz com a língua, e isso se torne o maior empecilho ao seu trabalho. Nosso trabalho é prejudicado quando outras pessoas ficam a semana toda falando em particular contra aquilo que falamos aos ouvintes da palavra de Deus em público. Mas o seu trabalho será impedido ainda mais se você se contradiz a si mesmo e se as suas ações estão mentindo, ações estão mentindo a sua língua. E se por uma hora ou duas você constrói com a sua boca e depois, durante a semana toda, derruba com as suas mãos. Aquele que pensa de acordo com o que fala, seguramente vai fazer o que fala. Então, aqui resumindo que a sua boca não fale algo e que você não faça diferente daquilo que você falou. Gente, e para finalizar, o texto para você memorizar durante esta semana, porque vocês sabem que eu publico um podcast por semana, ok? E o texto para memorizar nesta semana é 1 Timóteo 4, 15 a 16, que diz o seguinte: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Eu espero que você tenha gostado e tenha sido proveitoso para você, que Deus tenha me usado para falar contigo e que você tenha uma semana abençoada. Eu profetizo graça, alegria, determinação, foco, energia, muita luz e que você seja sal na vida das pessoas, porque quando você é insosso, para que serve ser insosso? Para nada. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, fui!